Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nesse programa, eu ajudo os catequistas a compreenderem melhor a palavra de Deus para poderem transmitir aos seus catequizandos, aos seus catecúmenos, com muito mais segurança, com muito mais confiança, a palavra de Deus. Eu sou Raquel Abdala e hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do Evangelho de João. Estamos estudando o Evangelho de João, então vamos continuar e hoje nós vamos avançar no capítulo 9. Vamos juntos rezar, pedir ao Espírito Santo que abra nossa mente, o nosso coração, para bem compreendermos a palavra de Deus e podemos aplicá-la à nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que alegria estudar o Evangelho de João. O Evangelho de João nos dá sinais da presença de Jesus Cristo como Filho de Deus. Sinais de Jesus Cristo como Filho de Deus. E hoje nós estamos estudando, no capítulo 9, o sexto sinal que Jesus nos dá. Jesus é luz. Então, ele se define como luz, e nós vamos entender hoje qual é a importância desse evangelho, desta apresentação de Jesus como luz, ok? Então, estamos no Evangelho de João, já estou aqui com a minha Bíblia, e vamos começar a leitura. Ao passar, versículo 1, Evangelho de João, capítulo 9, versículo 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu: Não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Nós vamos perceber aqui nesse capítulo 9 que ele é dividido em vários momentos. Então, aqui aparecem três personagens, que é o cego, Jesus e os discípulos. Então, o que nós aprendemos aqui? Os discípulos estão cheios de preconceito e perguntam quem é que pecou, os pais ou o cego. Jesus vai, então, quebrar aqui, nesse momento, nós vamos perceber, a teologia da retribuição. O que é isso? Se eu for bom, eu terei coisas boas, Deus vai me dar coisas boas. Se eu for mal, Deus vai me castigar. Isso é a teologia da retribuição. Nós não podemos acreditar nessa teologia da retribuição, de que Deus vai nos dar castigo se nós fizermos coisas ruins. Deus é bom, Deus é amor, Deus não castiga, entende? Então vamos entender isso, o que Jesus vem trazer para nós, né? O cego é visto como uma pessoa amaldiçoada, por isso que os discípulos vêm e perguntam para Jesus sobre isso, né? Por que ele nasceu assim? Quem que pecou? O que aconteceu? Porque o fato dele ser cego era visto como uma pessoa amaldiçoada, porque ele não podia ler as Escrituras. Não lendo as Escrituras, ele não conheceria os desejos de Deus para ele. Se bem que a leitura poderia ser feita
por outra pessoa e não por ele mesmo, mas era visto dessa forma. Então, ele era amaldiçoado por causa disso. Então, imagina que Deus ia dar um castigo porque ele pecou e era, inclusive, entendia-se que um bebê poderia até pecar dentro do ventre da sua mãe. Então, isso era muito forte lá para eles. Jesus quebra o preconceito, mostrando que a cegueira não é castigo de Deus. Ela na verdade, provocada pelas autoridades judaicas, pelos doutores da lei, que fazem da lei regras para seu próprio benefício, prejudicando o povo e marginalizando-os, deixando-os cegos do que realmente é a verdade. Todos nós somos chamados a eliminar as cegueiras que mantêm o povo dominado e escravo. Então, aqui, nessa primeira parte aqui do Evangelho que eu li, do versículo 1 ao versículo 5, trazer esses ensinamentos para nós. Um cego... Deixa eu abrir uma coisa aqui. Não, aqui não é não. No versículo 4, começa assim: nós temos que realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. O nós aqui, Jesus quer dizer, não só ele tem que realizar as obras, mas o nós aqui, ele quer dizer nós todos, ele ali no momento e os discípulos, e hoje nós também. Nós precisamos ajudar as pessoas a enxergar a verdade, a ter a oportunidade de enxergar. Lembra que tudo que Jesus faz, ele faz para gerar vida. Ele tira a pessoa da morte e gera vida. Enquanto é dia, por quê? Porque ele está ali presente. Ele traz a luz, ele é a luz. Então, é isso que Jesus quis dizer aqui nessa primeira parte, tá bom? E ele já afirma, eu sou a luz do mundo. Continuando no versículo 6 até o versículo 7. Agora nós vamos ler só 2 versículos, tá? Dizendo isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e com o barro ungiu os olhos do cego. E disse, vá se lavar na piscina de Siloé. Esta palavra quer dizer o enviado. O cego lavou-se e voltou enxergando. Entenda o seguinte, Jesus cospe no chão, faz barro e manda o cego lavar-se na piscina de Siloé. Siloé quer dizer o enviado. Então, já está dando um sinal aqui de que o enviado é aquele que tem o poder de restituir a criação. Ele vai restituir, ele vai tornar novo algo que foi criado. Se o homem é cego, ele vai ser restituído à vida, a vida e a visão. A prática de Jesus, tudo aquilo que Jesus faz-o nascer um homem novo. O barro nos recorda o livro de Gênesis. Então, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, a gente lê o seguinte, estou agora em Gênesis, tá bom? Abri minha Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2. Versículo 7. Então, Javé, Deus, modelou o homem com a argila do solo. Soprou-lhe nas narinas um sopro de vida e o homem tornou-se um ser vivente. Então, lá na criação, nós vemos que Deus modela o homem com argila, com o barro, com a terra, a argila do solo. Aqui, o que Jesus faz? Jesus faz a mesma coisa. Ele cospe no chão e ele junta o barro para restituir, dar nova vida a esse homem. Olha que lindo que é isso, não é? As pessoas nascem de novo quando se lavam na prática de Jesus. Lá, Siloé é o enviado, não é? Enviado vai restituir. Se você faz aquilo que Jesus pede, você torna-se uma pessoa nova. Aí, Siloé significa enviado, é a palavra que recorda Jesus na sua missão. Jesus, porém, transgride a lei do descanso sabático. E o que acontece? Ele faz a cura deste cego exatamente no sábado.
É tudo aquilo que os fariseus precisam, que os doutores da lei precisam para continuar perseguindo Jesus. E ele vai lá e cura no sábado. Isso é um sábado, tá? Esse tema já apareceu lá no capítulo 5, falando do sábado. E a gente já estudou isso. O cego curado representa todo o povo que começa a enxergar quando escolhe estar junto de Jesus. Então, as pessoas, quando escolhem estar junto dele, elas começam a enxergar a vida de uma outra forma, porque ele traz a vida. As pessoas estão escravizadas, estão marginalizadas, estão morrendo ali a míngua de atenção, de enxergar a verdade, de como elas devem, o direito que elas têm à vida, como dentro da sociedade, com todos os seus direitos, elas não enxergam isso, porque o poder das autoridades, dos doutores da lei, se colocam superiores a eles e os escravizam com a própria lei. Isso aí a gente estudou bastante no capítulo 8, inclusive, né? Então, continuando, no versículo 8 agora, os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, perguntavam, não é ele que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam, é ele mesmo. Outros, porém, diziam, não é ele não, mas parece com ele. Ele, no entanto, dizia, sou eu mesmo? Então lhe perguntaram, como é que seus olhos se abriram? Ele respondeu, o homem que se chama Jesus fez barro, ungiu meus olhos e me disse, vá se lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Perguntaram-lhe, onde está esse homem? Ele disse, não sei. Nesse momento, então perceba que Jesus vê o cego, os discípulos questionam, depois Jesus cura o cego e Jesus sai de cena. Essa é a terceira cena que a gente está vendo aqui agora. Jesus sai de cena. Mas ele continua presente no testemunho daquele homem, daquele cego que foi curado. Todos têm dúvida do que aconteceu ali. Como que aquele cego está enxergando? E a dúvida é desfeita a partir do momento que o cego se coloca firmemente dizendo que foi Jesus que o curou, que é ele mesmo e que ele está curado. Ele hoje enxerga a luz. Ele é firme em dizer isso. Nessa cena, nós temos o retrato do povo que permanece cego. Sua condição é de mendigo. Eles não conseguem enxergar que existe realmente uma transformação, que o homem ali foi curado, que existe um Jesus que vem trazer a vida e trazer luz para as pessoas, e eles continuam afirmando que aquele homem é um mendigo, é o cego, e que não tem como isso ter acontecido. Ou seja, você é um excluído e você vive de esmolas da sociedade. Como que você tem direito? Como é que você enxerga? Como é que você vem dizer que você enxerga agora porque um homem fez isso com você? Eles estão vendo que, na verdade, o homem foi curado. Mas a questão aqui não é apenas enxergar, ver ali a cura, mas é acreditar, é ver a luz verdadeiramente, que Jesus é a luz, que ele nos mostra a verdade e a realidade como deve ser vivida. Continuando. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Era sábado, o dia em que Jesus fez o barro e abriu os olhos do cego. Acabei de dizer ali atrás. Então os fariseus lhe perguntaram como é que tinha recuperado a vista. Ele disse, alguém colocou barro nos meus olhos. Eu me lavei e estou enxergando. Então os fariseus disseram, esse homem não pode vir de Deus. Ele não guarda o sábado. Outros diziam, mas como pode um pecador realizar esses sinais? E havia divisão entre eles.
Perguntaram outra vez ao que tinha sido cego: o que você diz do homem que abriu seus olhos? Ele respondeu: é um profeta. Eu não sei se você está me acompanhando aqui nos estudos, nesse programa A Palavra de Deus na Vida, mas lá no capítulo 4, quando Jesus encontra com a samaritana, ela também diz que Jesus é um profeta. Então, nós vimos lá a samaritana, que não conhecia Jesus, dizer que ele é um profeta, porque ele revelou a ela a história dela sem conhecê-la. E agora esse homem também vem e diz, o cego diz que ele é um profeta. Percebam que nessa pequena parte, o povo que começa a enxergar vai ter de se confrontar com as lideranças político-religiosas que mantinha esse próprio povo na cegueira. O cego é conduzido aos fariseus, é levado àqueles que estão perseguindo Jesus. Diante deles, ele dá o testemunho dele. É assim que nós temos que viver, dando o nosso testemunho, o testemunho do nosso encontro com o Senhor. O que o Senhor fez na sua vida? Você testemunha? O encontro que você teve com Ele, você conta? Você mostra que Jesus transformou a sua vida? Que Jesus trouxe luz para a sua vida? Isso é você aplicar o que Jesus está dizendo aqui no Evangelho para nós. Se ele está dando um exemplo do cego que não enxergava nada, que só começou a enxergar depois que Jesus entrou na vida dele, e a sua vida, e a nossa vida, como nós estamos testemunhando. Nós temos coragem de dizer que a nossa vida é completamente diferente depois que nós conhecemos Jesus? Fala aí para mim no chat. Compartilha essa live que a gente está assistindo agora, que a gente está estudando o Evangelho. Compartilha na sua página. Deixa aqui no chat o comentário, o que você, se você dá ou não seu testemunho. Todavia, as lideranças responsáveis pela cegueira do povo tentam desmentir o fato. E aí eles ainda vêm argumentar. Ao invés de eles olharem, perceberem a beleza do que aconteceu, da transformação do homem, daquele homem começar a enxergar, eles começam a ter medo. Opa, se esse homem aí, Jesus, vai começar a abrir os olhos de todo mundo, eles vão ver o que está acontecendo, o que nós estamos fazendo. E aí eles vêm, então, começam a mostrar para esse povo, para todo mundo que está ali vendo o que está acontecendo, que Jesus não é de Deus porque ele não está respeitando o sábado, que era o dia do descanso, era o dia que não podia trabalhar, não podia fazer nada. E Jesus vem exatamente no sábado, por quê? Porque ele vai mostrar que não é assim. O sábado não foi feito para o homem. Então, o que nós temos que fazer? O homem é muito mais importante do que o sábado. É isso que nós temos que entender, que não importa o dia, ele não vai deixar uma pessoa morrer porque é um sábado. Ele tem que gerar vida nesse dia. Aí, continuando, no versículo 18, as autoridades dos judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Até que chamaram os pais dele e perguntaram: esse é o filho que vocês dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram: sabemos que é nosso filho e que nasceu cego. Como é que ele agora está enxergando? Isso não sabemos. Também não sabemos quem foi que abriu os olhos dele. Perguntem a ele. É maior de idade e pode dar explicação. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo das autoridades dos judeus que haviam combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: é maior de idade, perguntem a ele. Percebam a maldade. Eles tinham combinado de que
os doutores da lei, as autoridades, tinham combinado de que se alguém dentro do templo dissesse que Jesus era o Messias, aquele que haveria de vir, que eles estavam já esperando, se alguém dissesse isso, seria expulso lá da sinagoga. E eles tinham medo das autoridades. O povo tinha medo. Por quê? Porque era cego, não via que eles estavam fazendo o que não deveria, que eles não estavam cumprindo o que deveriam cumprir. Jesus discute muito isso no capítulo 8, eu explico isso muito detalhadamente. Então, se você ainda não assistiu o capítulo 8 do Evangelho de João, procura no YouTube, logo, eu acho que já estar postado lá. Isso, onde mostra esse estudo da discussão de Jesus com os doutores da lei, com as autoridades judaicas, tá bom? E aí, o que acontece? Então, eles têm... os pais dele, do cego, têm medo. Fala, como que nós vamos falar? Então, vamos dizer que ele é maior de idade, ele responde. Pelo menos assim, nós não vamos ser expulsos da sinagoga. Eu não vou correr esse risco, né? Para não serem considerados marginais, os pais do cego isentam-se de qualquer responsabilidade, porque o homem já é maior de idade. Então, ele mesmo que vai assumir aquilo que ele está falando. Entendam como é o medo. Isso chega até a cortar as relações familiares, porque os pais, ao invés de defender o filho, eles vão a favor das autoridades, entende? Compreende isso? Tudo isso por quê? Para não acreditar, para não verbalizar, para não se posicionar acreditando no Messias. Continuando agora na sexta cena. Então, as autoridades dos judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram: confesse a verdade. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Percebam que aqui ele está dizendo isso porque Jesus curou o homem no sábado. E aí o homem responde para ele: se ele é pecador, isso eu não sei. Só sei que eu era cego e agora estou enxergando. Ele de novo fala isso. Eles insistiram: o que é que ele fez? Como foi que abriu seus olhos? O homem respondeu, o cego, que era cego: eu já lhes disse e vocês não me escutaram. Por que vocês querem ouvir de novo? Será que também vocês querem se tornar discípulos dele? Então insultaram o cego curado e disseram: você é que é discípulo dele. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele é. O cego, o homem que era cego, respondeu: isso é de admirar. Vocês não sabem de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aquele que o respeita e faz a sua vontade. Nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não vem de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram: você nasceu inteirinho no pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Quando eles dizem que o homem nasceu inteirinho no pecado, é exatamente porque se ele nasceu cego e ele não podia ler as escrituras, era isso que eles ensinavam e era isso que eles acreditavam, que a pessoa era amaldiçoada, como eu disse lá no comecinho do evangelho de hoje, do capítulo 9, né? Percebam o quão complicada essa situação que eles acabaram de viver aqui agora. Diante das autoridades dos judeus, o cego é
o cego que foi curado é obrigado a confessar a verdade. Percebam que sempre que a pessoa encontra Jesus, ela só enxerga a verdade. Entende? Olha a diferença dos pais que não tiveram esse encontro com o Senhor e que não disseram a verdade. Não conseguiram, não tiveram forças para falar a verdade. O cego, no entanto, que teve esse encontro com o Senhor, que foi curado, ele diz a verdade, ele confessa a verdade. O profeta é aquele que diz a verdade. Então, ele é coerente. O cego, nesse momento, é coerente. Ele não tem medo de falar a verdade. O seu futuro dependerá do testemunho que ele vai dar. As autoridades se fecham para continuar mantendo o domínio do povo. O que eles querem é manter. Então, eles têm que mostrar que Jesus não é o Messias, que Jesus é um pecador e que ele não poderia estar fazendo aquilo, para que as pessoas não enxergassem a verdade. Então, eles afirmam que ele é um pecador e que não sabem de onde é. O testemunho do cego curado faz uma, vamos dizer que ele vai fazer um contraponto com aquilo que os fariseus estavam falando, que os doutores da lei estavam falando. Como é que vocês não sabem de onde ele é? Como que vocês não sabem? Está muito claro que ele é o Messias, querendo dizer isso. Está muito claro. Como que vocês não sabem se vocês estudam a Escritura? E a Escritura diz que isso vai acontecer. Então, perceba que toda discussão com os doutores da lei eram aqueles que estudavam, eram doutores no conhecimento da Escritura, das leis. As leis, eles encontram, naquele momento, eles tinham os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco. Então, os primeiros 5 livros, que é o Pentateuco, Penta vem de 5, então são os 5 primeiros livros da Bíblia, onde eles tiram ali todas as leis que o homem deve respeitar. E eles ainda criam muito mais leis, além daquelas que estão nas Escrituras. Então, você percebe que eles são os doutores da lei, eles compreendem a Escritura, mas eles não conhecem Jesus. Então, o homem vem desafiá-los nesse momento. Como que vocês não conhecem? Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aquele que respeita e faz a sua vontade. Nunca se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Quem que poderia fazer isso? Somente por parte de Deus. Vocês não estão entendendo? Ele está querendo dizer isso para os doutores da lei, né? Se esse homem não vem de Deus, ele não poderia fazer nada. De acordo com o Antigo Testamento, abrir os olhos dos cegos era tarefa somente de Deus. Personagem que todo o servo de Javé era Deus e era aquele que viria em nome do Senhor. Somente ele, o servo de Deus, que seria Jesus, que seria o Messias, aguardado, poderia curar a vista do cego. Isso no livro de Isaías, capítulo 42, versículo 7, a gente encontra exatamente isso. Que somente abriria os olhos dos cegos o servo de Javé, que o povo estava esperando. O testemunho do cego, nesse momento, desmascara a cegueira das autoridades. Vem mostrar para eles, escuta, vocês estão dizendo que vocês não estão enxergando que ele é o Messias, mas se vocês conhecem as Escrituras, vocês sabem que ele é o Messias. Esse é o ponto alto do testemunho, onde ele desafia as autoridades dizendo a verdade. Mas também, quando ele diz isso, é um risco, porque ele corre o risco de ser expulso da sinagoga, e realmente o é, porque eles o expulsam de lá. Eles querem, na verdade, voltar a colocá-lo
na marginalidade, à margem da sociedade. E aí eles têm autoridade para isso, e eles tiram e eles o expulsam dali da sinagoga. Continuando, Jesus, nós vamos terminar o capítulo 9 hoje, tá bom? Só tem mais 2 cenas aqui agora, que é a 7ª e a 8ª cena. Continuando no versículo 35. Jesus, ouvindo dizer que tinham expulsado aquele que fora cego, foi à procura dele e perguntou-lhe: você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse: você o está vendo, é aquele que está falando com você. O cego que tinha sido curado disse: eu acredito, Senhor, e ajoelhou diante de Jesus. O ajoelhar-se diante de Jesus é o reconhecimento de que ele é o Senhor, de que ele é o Messias, de que ele é o Filho de Deus. Então, percebam que quando a pessoa tem esse encontro, quando ele enxerga a luz, quando ele enxerga a verdade, ele reconhece Jesus como Filho de Deus. O fato do homem ajoelhar-se diante de Jesus fecha todo o processo do testemunho. Então, ele dá o testemunho através da palavra dele, dizendo a verdade para os doutores da lei. O povo pergunta para ele e ele testemunha. E agora, novamente, ele dá o testemunho colocando-se de joelho. Colocar-se de joelho diante do Senhor é reconhecer que ele é o Deus, que ele é Deus. Então, como é que anda a nossa fé? Quanto nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor? Nós nos ajoelhamos diante de Deus, mostrando em todos os momentos, mesmo os momentos de maior desafio da nossa vida, não negamos a nossa fé? Então, Jesus disse, para a gente terminar agora, do versículo 39 até o versículo do 39 ao 41. E terminamos o capítulo 9. Então, Jesus disse: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele ouviram isso e disseram: será que também somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam nenhum pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. O ver é a condição de acreditar em Jesus Cristo. Então, presta atenção. Ver é a condição de crer em Jesus Cristo. Se eles não creem em Jesus, eles não veem. Aqui no Evangelho de João, isso é muito claro. O ver significa crer. Então, os fariseus que veem, que eles não conseguem ver Jesus, eles não acreditam em Jesus. Eles não conseguem ver, então é porque eles não creem, entendeu? Então, ele quer dizer o seguinte: se você não enxerga verdadeiramente o mundo, você é puro. Eles enxergam o mundo. Eles veem o que eles querem. Então, eles têm pecado. Tendo pecado, eles não veem Jesus. O homem que é cego, ele vai fazer enxergar. Então, aqueles que são cegos, que são puros, vão enxergar Jesus. E aqueles que enxergam o mundo e não acreditam em Jesus são os cegos, que Jesus disse, que vai ficar cego. Aí eles perguntam se eles também são cegos, né? Para poder enxergar. Eles querem saber. Aí Jesus diz que não, que eles não são cegos. Que se eles fossem cegos, eles não teriam pecados.
Essa última cena é um resumo de todo o capítulo 9. Jesus afirma: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. É um drama de julgamento aqui que está acontecendo. Curando o povo de suas cegueiras, Jesus e o povo desmascaram aqueles que mantêm o povo cego e dependente de tudo. O pecado, aqui no caso, o pecado, e na verdade não é aqui, né? Esse é o pecado do mundo, é não aderir a Jesus, que é a luz da vida. Quais são os riscos que a nossa fé precisa enfrentar? Quais são os riscos que a nossa fé precisa enfrentar? Nós acreditamos em Jesus, tivemos esse encontro com ele e acabamos de ver que Jesus é luz. Ele abre os olhos para a pessoa enxergar a luz do céu, do sol, a luz, e principalmente enxergar a ele como Deus. Eu sempre digo assim, se Jesus é luz, ele tem que estar à nossa frente. Não adianta a gente dizer que a gente acredita em Jesus, mas a gente mas ele não está à nossa frente. Se Jesus é luz e está à nossa frente, a gente não vai errar o caminho. Você entendeu? Por quê? Porque ele está iluminando os nossos passos. Muitas pessoas atropelam Jesus, porque não esperam o tempo dele para as coisas acontecerem. Enquanto Jesus estiver à nossa frente, iluminando os nossos passos, nós estamos no caminho certo. Todas as vezes que nós atropelamos Jesus, não, Jesus, pelo amor de Deus, você está andando muito devagar, eu quero que as coisas aconteçam no meu tempo e não no seu tempo, aí você tira a luz da sua frente. E você vai sozinho, e você acha que você está no caminho certo. Aí você chega lá na frente e fala, nossa, não tem nada a ver, não é nada disso. Cadê a luz? Está tudo escuro, não consigo ver onde eu estou entrando, onde eu estou pisando, o que está acontecendo? Você se perde. E aí você tem que voltar. E você volta e volta para o tempo de Deus. Só que você perdeu o tempo, né? Porque você atropelou, você foi lá, você fez o seu jeito. Quantas coisas não aconteceram enquanto você estava longe da luz? Mantenha-se com Jesus à frente. Jesus sendo a luz da sua vida, a luz dos seus passos. Porque ele estando à sua frente, ele vai dar a você o caminho, ele vai apresentar para você o caminho, os passos que você precisa dar. Isso tem riscos? O quanto é risco hoje nós professarmos a nossa fé? Será que nós corremos risco na nossa família, na nossa sociedade, no grupo, nas nossas amizades, de testemunharmos a nossa fé? Você tem vergonha? Ou você revela a sua fé? Você dá testemunho do seu encontro com o Senhor? Pensa nisso. Jesus é a luz da vida. É a luz que ilumina os nossos passos, ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração. Fica aqui hoje essa passagem linda de Jesus é luz para aplicarmos na nossa semana. E na próxima segunda-feira, às 7h30 da manhã, estarei aqui para mais um estudo do Evangelho de João e vamos estudar o capítulo 10 na próxima semana. Fique com Deus. Deus abençoe, proteja e guarde o seu dia e a sua semana. E a gente se vê amanhã. Amanhã tem estudo do diretório para a catequese às 15 horas. A gente se vê lá. Até!